Daí, meus aluninhos do primeiro ano, vamos continuar agora nesse segundo bimestre. Já foi as funções do primeiro grau, já foram as funções do segundo grau. Agora vamos ver as inequações de primeiro e as inequações do segundo grau. Gente, inequação é quando ao invés do sinal de igual, eu tenho esse sinal aqui que significa maior, ou esse que significa maior ou igual, esse que significa menor e esse que significa menor ou igual. Tudo bem? Beleza? Maior, maior ou igual, menor ou igual. Então, quando eu tenho numa sentença matemática esses sinais, eu tenho uma inequação e não uma equação. Tudo bem? Beleza? Professor, como é que eu faço para decorar isso aí, professor? Quando é maior, quando é menor? Ó, tem um macetinho que é assim, ó. Escreve os dois sinais, certo? Coloca agora um risquinho aqui. Isso aqui não parece um 4 deitado? Isso aqui não parece um 7 deitado? O 7 não é maior que o 4? Então esse é o sinal de maior e esse é o sinal de menor. Para quem tem dificuldade de decorar isso, né? Faz assim. Coloca os dois sinais e um risquinho aqui embaixo. Vai aparecer o número 7 e vai aparecer o número 4. Como o 7 é maior que o 4, esse é o maior e esse é o menor. Esse é um macetinho básico aí para você não trocar quem é o maior, quem é o menor. Tudo bem? Tá. Mas vamos lá então. Eu vou resolver primeiro as inequações do primeiro grau. A inequação do primeiro grau eu posso usar um processo prático ou um processo gráfico para resolver. Tá? No processo prático, para resolver essa inequação aqui, eu resolveria com uma equação do primeiro grau. Eu passo 3x aqui para o primeiro membro, então troca de sinal, fica menos 3x, e passo menos 3 para o segundo, então troca de sinal, fica mais 3. 2x menos 3x é menos x, menor que 4. Tudo bem? Só que tem um detalhe, se aqui fosse x positivo, tá, tinha acabado o problema aqui. Como o x ficou negativo, e não importa se é o x ou menos 2x, qualquer número multiplicando o x aqui fica negativo, você tem que dar uma parada na equação e tem que multiplicá-la inteirinha por menos 1. Tudo bem? Então eu vou multiplicar por menos 1 para deixar esse sinal positivo. Então ficaria x, só que quando eu inverto o sinal do x, eu inverto também o sinal do número e o da desigualdade. Era menor, passa a ser maior. X maior que menos 4. Então aqui o conjunto de solução seria x pertence aos reais, tal que x seja maior do que menos 4. Entendeu? Então, ó, resolvo com uma equação do primeiro grau, passo que tem x para o primeiro membro, passo que não tem para o segundo membro, trocando os sinais, junto os termos. Se o x ficar negativo, você precisa multiplicar por menos 1, e aí inverte todos os sinais, do x, do 4 e o da desigualdade. Se era menor, vira maior, se caso fosse maior, ficaria aqui menor. Tudo bem? E aí ela exige um conjunto de solução, que é assim, ó, x pertence ao conjunto dos números reais, é sempre colocar esse share aqui, tá? X pertence a R e tal, que aí coloca a solução x maior que menos 4, tá? Mas você só multiplica por menos 1 se o x for negativo. Se ele for positivo aqui, acabou, né? Se tivesse ficado x menor que 4 direto, fim. Tudo bem? Mas para resolver a inequação do primeiro grau, a gente tem também o chamado processo gráfico. Então, pelo processo gráfico, eu tenho que passar todo mundo para o primeiro membro. Ficaria 2x menos 3 menos 3x menos 1 menor que 0. Você tem que deixar 0 no segundo membro. Daí 2x menos 3x é menos x, menos 4 menor que 0. Tudo bem? Então, para resolver pelo processo gráfico, eu passo todo mundo para o primeiro membro e deixo 0 no segundo. Tudo bem? Tá. Aí eu vou igualar a 0 isso aqui para achar as suas raízes. Então eu pego e faço assim, ó, menos x menos 4 igual a 0, portanto menos x igual a 4, multiplica por menos 1, x igual a menos 4. Essa seria a raiz dessa inequação. Aí, gente, eu vou construir uma reta real, por isso que chama processo gráfico. E nesta reta real, eu vou marcar justamente a raiz que eu tenho na equação. Ou seja, eu vou marcar aqui o menos 4. Tudo bem? Então, eu coloco esse menos 4 no lugar na reta real. A reta real ela vai de menos infinito
até mais infinito. Tudo bem? Então eu coloco a raiz da inequação aqui nessa reta real. Reparou que a bolinha ficou aberta? Esse é um detalhe interessante. Sempre que a bolinha for aberta, vai ser quando eu tiver só menor ou só maior. Só o sinal de maior ou só o sinal de menor, a bolinha é aberta. Se aqui fosse menor igual ou maior igual, aí essa bolinha ia ser pintadinha. Tá? Então se for só maior ou só menor, aberta. Se for maior, menor igual ou maior ou igual, bolinha fechada. Tá? E para resolver essa equação, a gente usa um macetinho matemático chamado regrinha do Cama. Cama. E o que quer dizer esse K, professor? Quer dizer sinal contrário do A. E o que quer dizer o MA? Quer dizer mesmo sinal do A. Aí você olha para mim. Que A, na verdade, o A é o valor que multiplica o X. Que nesse caso aqui é menos 1. Tá certo? O valor que multiplica o X nessa equação, depois que eu deixo o zero no segundo membro, o valor que multiplica o X aqui é menos 1. E menos 1 é negativo. Então, o mesmo sinal de A é negativo e o contrário do A seria o quê? Positivo. Tá? Então eu faço esse macetinho do cama. Sempre vai ser cama. Contrário de A, mesmo de A. Então, se o valor que multiplica o X aqui é negativo, o contrário do A é positivo e o mesmo de A é negativo. Se aqui fosse mais, e aqui seria menos e aqui seria mais. Tá legal? Então isso é só para definir onde é que vai ficar a chamada cobrinha de solução do exercício. Por quê? Se a equação quer que você marque os valores que são menores do que zero, gente, um valor menor que zero é um valor o quê? Não é um valor negativo? Onde é que tem sinal de menos aqui? Para a direita do menos 4. Então a solução ó, fica assim. Você faz uma cobrinha para a direita do menos 4. E por quê? Porque é onde tem o sinal de menos. Eu quero valores menores do que zero. Valor menor que zero é negativo. Então eu vou colocar a cobrinha onde tem sinal de menos, que é para a direita do menos 4. Tá certo? Na verdade, essa regrinha do Cama só serve para identificar aonde que vai a cobrinha. Se vai para a esquerda ou para a direita. Agora esquece esse Cama aqui de cima. Vamos analisar só a situação gráfica. Os valores que vêm à direita do menos 4 não são os maiores do que menos 4? Então qual seria a solução? A solução seria x pertence às reais, tal que o x seja o quê? Valores maiores, para a direita do menos 4 são os maiores que menos 4. É a mesma solução, tem que dar a mesma solução. Você podia falar para mim, cara, professor, me desculpa, mas é muito mais fácil fazer assim do que assim, isso aqui é loucura. É que depois a gente vai aprender chamadas inequações do tipo produto e quociente, onde eu vou ter uma inequação do primeiro grau e uma inequação do segundo grau, e eu vou ter que resolver a do primeiro grau pelo processo gráfico, porque as do segundo grau só dá para resolver pelo processo gráfico. Entendeu? Então eu tenho que saber resolver a equação do primeiro grau, com macetinho no Cama, pelo processo gráfico, por causa disso. Claro que se no exercício, numa prova, aparecer só uma equaçãozinha do primeiro grau como essa, você vai usar o processo prático. Você não vai perder tempo. Mas se for uma que compõe lá com uma outra do segundo grau, aí eu vou ter que usar o processo gráfico e aí o macetinho do Cama se faz sempre necessário. Tudo bem? Muito bem. Então vamos ver aqui, eu vou fazer no papel ficar mais fácil de você enxergar, como é que eu resolvo então uma inequação do segundo grau pelo processo gráfico. Só tem o processo gráfico para resolver. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte. Você vai pegar esta inequação e vai igualar a zero. Porque quando eu igualo a zero, eu vou determinar as raízes dessa inequação. Tudo bem? Vamos lembrar como é que resolve uma equação do segundo grau por soma e produto? Quais os números que somados dão 5, que é o valor que multiplica o x com o sinal trocado, e que multiplicados dão 6? Quem são esses números? Você lembra? x' igual a 2, x duas linhas igual a 3, certo? Muito bem, como só tem o processo gráfico, então eu vou colocar estas duas raízes sobre uma reta real. Tá certo? Ó, coloco sobre uma reta real aqui, que vai também de menos infinito até mais infinito. Tudo bem? Muito bem, aí eu vou marcar as duas raízes que eu tenho, o 2 e o 3,
Como é uma reta que vai de menos infinito até mais infinito, eu vou marcar o menor número antes e o maior depois. Precisa medir com régua, mas que dê um posicionamento correto. Então, eu vou marcar aqui ó, o 2 e vou marcar aqui ó, o 3. Percebeu que eu pintei a bolinha do 2 e do 3? É por causa desse maior ou igual aqui. No exemplo que eu fiz aí na equação do primeiro grau, que não tinha o igual embaixo, aí essas bolinhas ficam abertas. Mas se tiver esse igual embaixo, as bolinhas ficam fechadas. Tudo bem? Só que a regrinha que a gente usa para resolver uma inequação do segundo grau com duas raízes diferentes, a regrinha se chama Macama. Macama. O que quer dizer Macama, professor? Ma quer dizer mesmo sinal de A. O K quer dizer sinal contrário de A. E o Ma, de novo, mesmo sinal de A. Tá certo? O A, no caso, é o valor que multiplica o x ao quadrado aqui na frente. É o número que está na frente do x ao quadrado. Que nesse caso é um positivo. Então, o mesmo sinal de A é mais. Vou colocar aqui. Tá certo? O sinal contrário de A é menos. E o mesmo sinal de A, de novo, é mais. Tudo bem? Beleza? Sempre vai ser Macama se eu tiver duas raízes reais e diferentes? Sim, sempre Macama. E se aqui for positivo, então positivo, negativo, positivo. Se aqui for negativo, negativo, positivo, negativo. Tá legal? Bom, a inequação vai te dizer qual dos ou quais dos intervalos você vai pegar como solução. Se ela te pede os valores que são maiores ou iguais a zero, pense que um valor maior que zero é um valor o quê, gente? Positivo, tá certo? Então, eu vou colocar a cobrinha de solução aonde tem o sinal de mais, que é antes do 2 e depois do 3. Tudo bem? Se aqui pedisse os valores menores do que zero, ele iria querer os negativos. Eu ia colocar a cobrinha onde tem menos. Mas como ele quer os maiores ou iguais a zero, maior que zero é positivo, eu coloco a cobrinha onde tem mais. Essa é a solução gráfica para esta inequação do segundo grau. Tudo bem? Tá. Mas e como é que eu faço, então, para escrever o conjunto solução desta inequação agora? Bom, o conjunto solução vai ficar assim, ó, conjunto solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x seja, ao mesmo tempo... Esquece uma cama, esquece esses sinais de cima. Vamos analisar primeiro a cobrinha em relação ao 2. Se a cobrinha está antes do 2, são os números que vêm antes do 2, ou seja, x menor ou igual a 2. Ou, como eu tenho cobrinha para a direita do 3 também, né, seriam os números maiores ou iguais a 3. Então, se escreve x maior ou igual a 3. Tudo bem? Então, se a cobrinha fica à esquerda, x vai ser menor ou igual, porque é pintado, né, ao número que está indicado aqui. Se a cobrinha está à direita, x fica maior ou igual ao número, porque a direita do 3 são os maiores do que 3. A esquerda do 2 são os menores do que 2. Tudo bem? E você também pode escrever esse conjunto solução na forma de intervalo. Ó. É um intervalo que vai de menos infinito até 2 fechado, união com o intervalo que vai de 3 fechado até o mais infinito aberto. O infinito é sempre aberto, não esqueça disso. Então, vai lá do menos infinito até o 2 fechado, porque a bolinha é pintada, união com 3 fechado até o mais infinito. Você pode, numa prova, resolver colocando qualquer uma dessas duas soluções. Tanto faz, tá? Mas é importante conhecer as duas, porque no PSS pode aparecer assim ou assim. Então, é importante você conhecer qualquer uma dessas duas soluções. Tá legal? Vamos ver então agora o segundo exemplo. Então vamos ver agora o segundo exemplo. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 maior do que zero. Beleza? Então, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou pegar essa inequação e vou igualar a zero para achar as suas raízes. Tudo bem? Nesse caso, eu posso multiplicar por menos 1 aqui, ó, para deixar o x ao quadrado positivo, a equação do segundo grau, não a inequação, tá? Eu estou multiplicando a equação por menos 1 para deixar o x ao quadrado positivo,
Porque desta forma eu consigo resolver por soma e produto. Para resolver por soma e produto aqui tem que ser mais, tem que ser um número positivo. Então, quais os números que somados dão 6 positivo e que multiplicados dão 8? Quem são esses números, gente? Nesse caso seria o 2 e o 4, né? 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Beleza? Então, tal e qual o exercício anterior, eu vou colocar esses dois números sobre uma reta real. Só que agora a bolinha para marcar o 2 aqui, ó, e a bolinha para marcar o 4, tem que ser bolinhas abertas e não fechadas. E por que eu estou usando bolinha aberta nesse caso? Porque aqui é só maior, ó, não tem o igual embaixo. Então, quando não tem o igual embaixo, a bolinha fica aberta, tá? Bom, mas o macetinho da regra de sinal é o mesmo. Então, regra de sinal, macetinho, mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A. Só que a gente olha lá para a inequação, lá no começo, ó. E lá no começo o A é o quê? Negativo. Então, mesmo sinal de A é negativo, contrário de A é positivo, mesmo de A é negativo, tá? Então, como tem um menos na frente do x ao quadrado, fica menos mais menos. Beleza? Só que essa inequação, ele está pedindo para você os valores que são, ó, maiores do que zero. Maiores que zero, de novo, ele está pedindo para marcar os positivos. Só que nesse caso, os positivos estão aqui no meio, entre o 2 e o 4. Então, a cobrinha vai ficar aqui no meio, ó, entre o 2 e o 4. Essa é a cobrinha que indica a solução do teu problema. Tá certo? Esquece a questão de uma cama. Esquece ela. Você não vai usar a questão de uma cama. Tudo bem? Só vai usar ela para se orientar aonde é que vai colocar a cobrinha de solução. Depois você vai analisar apenas a solução da cobrinha, que está dizendo para você que serve para o resultado de x qualquer número compreendido entre o 2 e o 4. Ok? Como é que eu escrevo esse conjunto solução, professor, nessa forma? Bom, nesse caso, o conjunto solução vai ficar assim, ó. X pertence a R, tal que, se o resultado está entre 2 e 4, você vai colocar os dois extremos nas pontas, vai colocar o x aqui no meio, ó, e dois sinais de menor sempre, tá? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o x é ao mesmo tempo um número menor que o 4, e como a boquinha está aberta para o x aqui do 2, ó, o x é maior que 2, ao mesmo tempo que tem que ser maior que 2 é menor que 4. Sempre que a solução ficar a cobrinha entre dois números fixos, sempre vai ficar escrito desta forma. Você coloca os números extremos nas pontas, x e dois sinais de menor. Pode resolver isso aqui também por intervalo, ó. A solução é o intervalo aberto, que vai de 2 até 4 aberto. Tudo bem? Beleza? Então, são dois exemplos de inequações do segundo grau que têm duas raízes reais e diferentes. Então, quando eu tenho uma inequação do segundo grau como essa aqui, eu começo achando as raízes também. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Quais os números que somados dão 2 e multiplicados dão 1? X' igual a 1, x duas linhas também igual a 1. Aí as raízes são reais iguais. Graficamente, gente, raízes reais iguais eu represento por apenas um único ponto. Porque eu não posso colocar no gráfico dois números juntos, só tem um número para pôr no gráfico. Tudo bem? Pôr no gráfico, quer dizer, colocar no gráfico, tá? Tomar cuidado com as palavras aí que a gente usa também. Muito bem. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu quero usar a regra qual? Quando eu tenho raízes reais iguais, eu uso a regra cama? Não, cama é quando é primeiro grau. Quando é segundo grau, a regra é mama. Mama. Mesmo sinal de A e mesmo sinal de A. E o A aqui é positivo ou é negativo? O A é positivo, então mesmo de A, mesmo de A. Tá certo? E a equação que é o que nesse caso? Ela quer os números menores ou iguais a zero, que são os negativos. Só que não tem negativo, professor, aqui. Exatamente. Mas como 1 é uma bolinha pintada, o 1 serve como resposta. Então eu escrevo que o conjunto de solução é x pertence a R, tal que o x seja igual a 1, porque só 1 serviu. Se a bolinha fosse aberta, se eu não tivesse um igual, nem o 1 ia servir. Aí a solução seria um conjunto vazio. E se fosse virado para cá, professor, se fosse maior? Aí a cobrinha seria nos dois lados, incluindo o número 1 nesse caso, porque seria um igual.
aí a solução seria R, seria todo o conjunto dos reais. Então quem define que é uma solução, na verdade, é o sinal da desigualdade. Como ele quer, nesse caso, os menores do que zero e não tem o negativo pelo mama, então só um servir. Porque é fechado. Se fosse aberto, nenhum ia servir. Tudo bem? Então, se eu tiver uma inequação do segundo grau com raízes reais e iguais, a regra de sinal é mama. E nesse outro aqui, se eu igualar a zero para achar as raízes, o que acontece? Você não consegue fazer por cima do produto aqui. Até porque se você for calcular um delta aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, o delta vai dar negativo. E quando o delta é negativo, significa o quê? Que as raízes são imaginárias. Certo? Não tem raiz. Mas tem gráfico. Eu vou colocar o gráfico aqui, ó. Professor, mas que número que eu vou colocar aqui? Vou colocar o delta? Não, o delta só diz que não tem raiz. Não tem raiz para colocar. E quando não tem raiz para colocar, a regra de sinal que a gente usa é mesmo sinal de A na reta inteira. E como aqui o A é positivo, você vai usar mais na reta inteira. Tá certo? Como a inequação, nesse caso, que é os números maiores do que zero, que são os positivos, e a reta inteira é positiva, você vai colocar a cobrinha na reta inteira. E aí, como a cobrinha está na reta inteira, o conjunto de solução dessa equação é o próprio conjunto dos números reais, serve todo mundo. Repare que se aqui fosse menor que zero, que ele ia ter os negativos, não teria negativo. E a solução seria o conjunto vazio. Sempre que o delta é negativo, que não tem raízes reais, a gente diz que é 8 ou 80. Ou seja, ou vale tudo, ou não vale nada. Ou a solução é R, ou a solução é vazia. Tá? Mas a gente usa uma regrinha sinal, mesmo sinal de A na reta inteira. Se eu tiver raízes reais iguais, é mama. Então vamos lá. Com duas raízes reais e diferentes, você vai usar o ma. Com duas raízes reais iguais, você vai usar o ma. E sem raízes reais, você vai usar o ma. O cama é para quando é a inequação do primeiro grau, tá certo? Se for do segundo grau, com duas raízes reais diferentes, cama. Duas raízes reais iguais, mama. E sem raízes reais, ma. Tá certo? Ma quer dizer mesmo sinal de A e o K quer dizer contrário de A. A é o valor que multiplica o x ao quadrado na do segundo grau e que multiplica o x no primeiro grau. Tá certo? Então a gente viu alguns exemplos de soluções de inequações do primeiro e segundo grau. Eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios que eu quero que vocês façam durante essas próximas aulas. Assistam a aula de novo, tirem dúvidas, perguntem no mural o que vocês quiserem. A gente está aqui para ajudar vocês sempre, tá? Mas participem, tirem dúvidas, façam os exercícios que a gente indica, tentem fazer. Não esqueçam de fazer os trabalhos, tá certo? Mas é importante você ter entendido essa matéria, qualquer dúvida pode perguntar de novo. Valeu, galera? Um abraço e até a próxima.